E boa noite, galera. Estamos começando mais um episódio do QGCast e hoje um episódio mais que especial para mim, porque hoje é o meu dia. Porque eu sou uma criança? Pode ser, porque é o meu aniversário e hoje é 12 de outubro, Dia das Crianças. Bole Guaraná, muito doce. Mentira, você tá trabalhando. O Dia da Criança é meu, mas quem é a criança mesmo é o Jonas, que festeja mais que eu. Gente, Dia das Crianças é maravilhoso. É uma data muito boa, por dois motivos. Primeiro, é aniversário dele, gente. É aniversário do William. E segundo, porque é o Dia das Crianças. Como não gostar? Como não lembrar de um tá na hora, tá na hora? Como não gostar? Seja uma criança que faz aniversário no Dia das Crianças. Aí você ganha um presente só. Ó. Mas vamos dar aqui, ó, bom dia, boa tarde, boa noite para você que está ouvindo através das plataformas desse episódio, seja Spotify, Apple Podcast, Google Podcast. Jonas, me ajuda. Amazon Music. É tanta plataforma que a gente entendeu? Já nem lembra mais. No próprio YouTube, então, no assim, Facebook e fica também aí para você. Na TV Rio Preto. Importante que agora a gente tá global. A gente tá Rio Pretensional. Porque global é da Globo. É da Globo, né? Então, mas a gente nossa, agora que também passa. Logo cedo, gente. É criança. A gente começa na diversão e na quinta série. É na quinta série que está presente. A quinta série que está presente em mim, saúda a quinta série presente em vocês. E boa noite para você que está assistindo aqui agora a gente ao vivo, tá? Então já comenta bastante, deixa seu like no vídeo, compartilha com todo mundo, chama a criançada para assistir, que hoje o nosso papo vai ser muito legal, tá? A gente vai abordar a psicologia infantil, entender um pouco mais a mente de nossas crianças. E não é a criança igual você, velha igual eu, Peter Pan, que acha que nunca envelheceu. São as crianças de verdade. Mas antes eu vou dar boa noite para essa criançona que tá sorrindo desde a hora que a live começou. Gente, Jonas Garcia. Eu amo o Dia das Crianças. É praticamente meu segundo aniversário, sabe? Tipo, é tão bom quanto. Não, é meu aniversário, você não vai roubar nada, não. Mas eu prefiro mais o Dia das Crianças que o Natal, sabe? É gostoso. Sério, você prefere? Eu acho sensacional. As duas datas são maravilhosas, mas o Dia das Crianças te traz essa jovialidade, essa alegria de novo, sabe? De se sair na rua e ver todo mundo, todas as lojas tocando Patati Patatá, tocando Xuxa, tocando essas coisas, galinha pintadinha, é uma delícia. Como é que é? Baby Shark, baby. E assim o Jonas acabou com a noite de vocês. Vocês vão ficar lembrando dessa música até amanhã de manhã. Tá com Baby Shark. Mas agora vamos parar da criancice aqui. Olha o pai que eu seria, um ótimo pai, né? Sem paciência. E vamos chamar ela, nossa convidada especial, tá? Que, enfim, é psicóloga. Tem um diploma que eu vou pedir para ela apresentar para vocês. Que você que é pai, se eu sem ser pai, eu sou pai de pet, conta, né? Mas você que é pai e mãe vai amar e vai falar assim: meu Deus, eu vou pegar o contato dela porque eu preciso dela para ajudar a minha vida, tá? Então, com vocês, seja muito bem-vinda. Obrigado pela sua presença nessa data mais que especial. Débora, é com você. Olá! Obrigada pelo convite. Eu que agradeço. É um prazer estar aqui com vocês, que a gente possa trocar muito. E parabéns, né, para você. Muito obrigado, muito obrigado. É um prazer. Conta pra gente, assim, só para situar o pessoal, a sua formação, sua especialização e a área que você atua. Tá. Então, eu sou formada em psicologia, né, a base da minha atuação. Eu tenho algumas pós, então tenho pós em psicanálise da infância, porque eu fui mudando de abordagem, né? Existem várias abordagens na psicologia. Tenho pós em neurociências, estou terminando a terapia ABA, que é, né, voltada também para o autista. Sou educadora parental pela PDA, que é aquela questão mais da disciplina positiva. Entre outros cursos, né? Meu Deus, se ficar aqui, vai até Natal. Chega o Natal, ela tá falando ainda das coisas. E eu até pedi para ela falar, porque assim, o pessoal manda o currículo pra gente, vai contando o que faz, a gente ousa comentar, né? Fala assim, pô, é isso, é aquilo, tal. Mas a hora que ela foi me falando e que eu dei uma pesquisada nas redes, eu falei assim, eu não vou ousar falar, porque eu não sei nem o que é, entendeu? E eu achei incrível. Então, muito bem-vinda. Vai ser ótimo ter você aqui hoje e eu tenho certeza que todo mundo vai aprender bastante. Mas antes da gente começar a fazer as perguntas, que eu tô com a minha cabeça assim, ó. Já fervilhou aqui, tipo, nossa, quero saber um monte de coisa. Exatamente, nós temos o nosso programa, o Meu Pix, Pix Minha Vida. Um programa social do QGCast, redistribuindo renda e movimentando e gerando emprego no país. Exatamente, hoje especial de Dia das Crianças, então eu quero saber, você tá afim de ganhar um Pix hoje?
reviver aquela Como é Dia das criança. Crianças, a gente troca. Que Pix compra Kinder Ovo. Eu acho que é o que dá pra comprar comprar. hoje. Não, acho que nem isso mais, viu? Exatamente. Então vamos lá, porque hoje você pode levar para casa esse Pix maravilhoso de 10 reais. Mas hoje. Vocês sabem, gente, é um dinheiro assim que transforma, né? Muda a vida. O povo. O Big Brother deixaria de existir se descobrissem o nosso programa, que ninguém ia se inscrever pro Big Brother. Imagina, quem Ia se inscrever pra para que os comentários do ficar QGCast. trancado 3 meses num Big Brother, numa fazenda, pra ganhar aquilo Se lá? em uma hora você Se em leva. uma hora você leva. Tá vendo? É proporcional. Essa fortuna tá, toda, Tá tá? tudo ali. Então, Inclusive já a vamos- visibilidade. exatamente. Já vamos dar a primeira dica? Vamos dar a primeira dica, para começar Vamos assim, pro soltar aqui a pessoal já primeira pegar. dica, porque é a seguinte. Lembrando que é sempre relativo ao nosso assunto, tá? Vamos lá, a primeira dica é: tem de várias cores. Pano. Já joguei aqui, ó. Pano. Tem de várias Pano. cores. A Débora pode participar. Tinta tá? de Pode- parede. Tá bom. pode- Tá? Tinta de parede, Tem pode ser. várias cores. Pode ser. Nossa, Tá. pode ser tantas coisas, Pode, né? Exatamente. É uma dica- é uma pensando dica no mundo de muito- criança, ficou vago. Nossa, essa dica funilou absolutamente nada, né? Ajudou bastante. Ajudou um total de É zero pessoas. é. Vamos lá. Nota dó. Popt, né? Que é aquela estudo colorido, sabe? É. Sim. Aí pronto, Nossa, né? também. Meu Deus, pode ser Lego. E chove. Enfim, Muita coisa aqui. vamos lá. Vamos começar? Vamos Traz começar. a sua cabeça fervilhando. Manda, vai. Primeiro, eu quero entender, tipo, como começou nesse seu estudo da psicologia, tudo, a intenção de trabalhar com criança. Como que surgiu esse carinho, tudo isso? Então, é interessante mesmo, assim, porque antes da psicologia, até nos primeiros anos, eu não tinha intenção nenhuma, né? Assim, não tinha aquela interação com crianças. Começou mesmo no último ano da minha graduação, porque a gente tem aquele estágio obrigatório, né, de atendimento clínico mesmo. E aí, a gente precisa atender quem vier. E eu tive a minha primeira pacientinha, ela tinha 5 anos, eu lembro o nome dela, eu lembro tudo, eu lembro a queixa. E ali eu fui interagindo, a ludicidade, né, a questão do brincar me chamou bastante atenção. E eu me apaixonei. Eu falei assim, nossa, atender criança é maravilhoso. E ela teve uma evolução muito boa. Que massa. O que também, assim, né, eu falei, poxa, é legal, vale a pena. Então, a partir dali, isso foi no último ano, e a partir dali, quando eu saí formada, eu já falei, eu quero investir na infância, vou começar a estudar na infância, quero atender o público infantil. Então, foi desde o início. Show. É, E como- essa viradinha de chave. Criança cativa, né? Não tem como. Cativa, né? sim. E como que é a procura pelo trabalho do psicólogo com crianças? Os pais hoje têm tido mais essa procura? Porque eu lembro que, tipo, vamos colocar aí há 10, 15 anos atrás, tinha Às uma vezes era a resistência. escola que mandava, né? Tipo, A escola isso aí que é ligava. frescura, não precisa levar. Não, isso aí é fase, a famosa fase, isso passa. Como é que tá isso hoje? Existe essa procura de pais, assim, procurando, não, acho que o meu filho tá assim, tá assado, leva um psicólogo, ou ainda não, ainda tem uma resistência? Não, é enorme a procura. Que demais. É enorme a procura. Então, assim, aumentou muito depois da pandemia. As crianças sofreram bastante, né? Elas eram vulneráveis assim, a muitas questões da pandemia e aumentou. Mas acho que os pais estão mais abertos, né? O conhecimento aí para eles, entendendo a importância de estudar sobre a infância. Então, na verdade, até o que eu escuto dos próprios pais, de alguns profissionais aqui de Rio Preto, né? É que tem poucas psicólogas, assim, até que Voltadas pra trabalham criança. com o público infantil. Então, é bastante a procura, assim. Tem sido, né? Nossa, que bom, né? Porque, Já tipo, é. realmente aparenta que não. Né? Pra Eu não sei se é nossa porque a geração mesmo, é legal ouvir isso, porque a gente veio de uma geração que ainda tinha aquela resistência, achava que a psicologia era tipo, frescura. Meu filho né? não é louco e é fácil. Sim. Durante muito tempo as pessoas viam que psicologia é psiquiatria, na verdade, né? Ainda existe essas pessoas, ainda existe um pouco disso, né? Mas Hoje já é menos. tem diminuído. Cada vez as pessoas estão mais abertas, assim. Uhum. Ganhou uma proporção, né, dos benefícios da terapia, tanto para o adulto quanto para o infantil. Então, eu sinto, assim, uma boa diferença. Eu acho que a pandemia ajudou porque os adultos que ficavam fingindo não ter problemas se pegaram trancado e de cara com os problemas surtando o tempo inteiro. Então entenderam que todo mundo precisa de ajuda, né? Sim, sim. Agora, uma questão assim, o Jonas faz terapia, enfim, eu já fiz terapia, o adulto ele cria um relacionamento com o psicólogo, né? Com o terapeuta, com o psiquiatra, enfim. A criança, ela cria um afeto emocional mais forte, não cria? Como que é esse relacionamento seu, da psicóloga, com as crianças, assim?
Então, a criança não é unânime, tá? Existem crianças e Sim. crianças. Existem as mais reservadas, existem as que são resistentes à terapia, mas é minoria sim. De forma geral, as crianças, elas gostam, porque tem tudo ali que elas precisam, né? Tem brinquedo, tem atenção, porque eu tô ali exclusiva para ela. E, querendo ou não, eu tô perguntando sobre ela, eu tô me interessando, eu tô perguntando o que ela tá sentindo. Ela começa a melhorar. Então, com certeza, principalmente a criança que está em sofrimento mesmo, né? Que está com alguma dificuldade, algum transtorno, elas se apegam, sim. Tem casos até que elas não querem sair da terapia. Né? Você Elas, vira uma amiga da criança, tipo, a amiguinha mesmo. por mais que a gente fala que eu sou terapeuta, às vezes tem casos que eu preciso me posicionar nesse sentido. Olha, eu sou só psicóloga, é uma questão mais profissional, a tia Débora não é sua amiga. Eu já tive que falar algumas vezes porque pode surgir um problema, né? Mas mesmo assim, criança esquece. Criança esquece, depois se apega de novo. Então, já teve casos que, assim, não quero sair da terapia, eu gosto da tia Débora. Mas assim, é bom até, porque você vai dosando, vai falando da intenção do porquê que elas estão ali, vai falando quando ela recebe alta, a importância disso é porque ela está bem. Aí elas vão entendendo. Mas a troca é muito genuína, né? É muito Sim, com boa. a criança sempre. Elas não mentem, né? Não tem aquela coisa, se gosta, realmente gosta, se já não gosta, já faz aquela barreira. Sim. Isso é muito legal. E hoje, qual que é a maior procura dos pais ali, te levando? Qual que é o sintoma? O que a criança está apresentando? Existe algo assim que tipo tá no topo ali? Como, sei lá, no momento tá tendo muito caso disso. Por exemplo, há um mês atrás, mais ou menos, acho que hoje estava completando um mês, a gente recebeu as psicólogas aqui falando sobre o Setembro Amarelo. E muitos comentaram que existe um número muito expressivo de crianças querendo se suicidar, de entrando em depressão, fazendo essas coisas. E eu realmente fiquei muito assustado com isso, porque eu não esperava que crianças fossem isso. Aquela coisa, parece que criança vive sempre naquele mundinho colorido. E nem sempre, né? E depois até desse episódio do Setembro Amarelo, a gente começou a acompanhar e se assustou porque nós acompanhamos notícias e relatos e realmente, assim, jovens e crianças, normalmente jovem ali 10, 11 anos, enfim, mas também às vezes umas crianças até menores, tá alto mesmo, você vê, tipo, nossa, como uma criança com 7, eu não sei lá, com 7 anos devia estar comendo terra, gente. Sabe? E como é que uma criança tem essa mentalidade hoje, o que leva uma criança a isso? Então é por isso até essa pergunta do Jonas. Sim. Novamente, tem um pouquinho de tudo, sim. Tem depressão na infância já, começo da adolescência, que vem muito nesse caso de ideação suicida, né? Mas, assim, para ser sincera, né, o atual que mais tem chegado a mim é TDAH e o TEA, né, que é o autista. Então, atualmente, é o que tem mais chegado. Mas tem muitas crianças ansiosas, o TOC, crianças com TOC. Acho que é mais nesse sentido. O Todd, não sei se vocês já ouviram falar sobre ele. Não, só hora que o você Nescau. É a hora que a gente tava até batendo papo, ela comentou desse Todd, eu fiquei assim, já vou perguntar porque eu não sei o que é. Essa é nova, né? Mas até para explicar pro pessoal que tá assistindo. TDAH. Tá todo mundo Tá? falando Né? de TDAH, né? O que é? Né? Porque tem diferença. TDAH é uma coisa, entendeu? O TOD é outra. Autismo é o outro. autismo é Sim, outra. E às vezes, assim, talvez o autismo a gente até entenda de uma maneira mais clara, e por um trabalho de anos que você teve organizações que atuavam mais nessa área. Mas os outros são meio perdidos. Qualquer coisa a criança pula muito. É hiperatividade. E não é assim, né? Não. Então, TDAH é um transtorno do neurodesenvolvimento. Por quê? Porque é uma questão bem do neurológico mesmo, né? Diferente da depressão, que é mais da psique, das emoções, enfim. Então, é uma questão neurológica. E aí, existem alguns tipos mesmo, né, do TDAH. Em geral, essa criança inicia-se na infância antes dos 12 anos, tá? Então, pelo menos aqueles principais sinais já teve, talvez não observaram, né? Mas tem, sim. E então, quais são os tipos? Então, que é o transtorno de desatenção, né? E hiperatividade. Então, tem o tipo só desatento, que é aquele que se perde. Na verdade, eu gosto de falar assim: o desatento ele presta atenção em tudo ao mesmo tempo, tá? Uhum. E aí ele se perde nisso. Ele não consegue. Ele é muito seletivo essa atenção. Então, ele não consegue focar, né, em algo.
E aí essa criança fica no mundo da lua, às vezes começa a ter problema escolar, né? Não consegue finalizar as coisas. Esse é o tipo desatento. E tem o tipo hiperativo, que é mais... O mais comum é o desatento, tá? E desatento e hiperativo. Mas tem só o hiperativo também, que é aquela criança com uma agitação motora. Não para, fica agitadinha mesmo. Mas assim, ela não para mesmo, tá? Porque existe uma agitação e existe o hiperativo. Então, o hiperativo, ele atrapalha essa agitação, não consegue comer direito, não consegue tomar banho direito, não consegue ficar sentado na escola. Não para em momento perceptível. Nenhum, ela para. Não é aquele momento da difícil pra brincadeira. dormir. Não tem aquela coisa que às vezes, sei lá, se distraiu ali com o brinquedo e parou. Não, até mesmo quando ela tá distraída, ela tá hiperativa. Talvez sim, uma brincadeira um pouco mais agitada, né? Tanto é que eles gostam de pular, correr, esconde-esconde. Não gostam de fazer Lego, por exemplo. Né? Pintura, desenhar. Até faz mais rapidinho, um pouquinho. Mas já faz em pé ali, daí correndo. Isso, então é perceptível, sim. E começa a atrapalhar, né? Essa pessoa se torna na vida adulta, começa a ter problemas ali. E tem o tipo combinado, que é o desatento e o hiperativo, as duas coisas juntas, porque é uma mente muito acelerada também, o TDAH, né? Então, ele está prestando atenção ao mesmo tempo, mas não está focando em nada e tá com aquela agitaçãozinha, e quando se torna adulto, é uma agitação interna, assim, sabe? Então, esse é o resumo do TDAH. Nossa, show. E TDAH não é ansiedade. Não. E essa é uma pergunta bem interessante, porque o que é ansiedade? O que é ansiedade? Ansiedade. Eu posso fazer isso, pergunta? Pode, com certeza, né? Lógico, Eu acho que a gente ouviu uma vez o Jonas, acho que me trouxe da Você quer explicar? O terapeuta dele exemplificou de uma forma assim, meio fácil de entender. A ansiedade é o que a gente espera, né? Que aconteça, que venha, e a falta de, não sei se eu vou usar o termo paciência, de aguardar esse período para que a coisa aconteça. Entender o tempo, né? Meio isso, de esperar o tempo. Isso tem a ver com isso mesmo, porque muita gente confunde hoje em dia o TDAH por ser agitado com a ansiedade, porque existem mesmo algumas semelhanças. Mas, em geral, o que é uma criança ou uma pessoa ansiosa? Ela pensa no futuro, ela tem preocupações acerca do futuro. O TDAH, mesmo que ele se perde, mesmo que ele é agitadinho, ele está ali fazendo o que ele está fazendo ali neste momento. Ele não traz está focado no presente, assim. Está, né? O ansioso, não. É preocupações. Como que vai ser meu dia amanhã? Aquilo lá vai dar certo? Nossa, mas vai dar errado. E se acontecer isso? São preocupações, né? Então, são pensamentos negativos, muitos pensamentos negativos, que gera aí comportamentos negativos. Então, você pode ficar agitado também, porque você está ali pensando em muita coisa ao mesmo tempo. Aí você rói as unhas, né? Também pode desfocar, mas é por conta que você está com pensamentos disfuncionais, pensamentos ruins acerca do futuro. Então, isso é uma pessoa ansiosa. Entendi. Ficou bem claro. Ficou bem claro, gostei. E é uma dúvida, acho que até eu tinha essa dúvida mesmo, porque a hora que você, pelo menos assim, lendo na internet, TDAH parece agitada, a mente não para, porque meio a internet resume assim, né? A mente não para, a pessoa agitada. Aí você vê a ansiedade, a mente não para, é a mesma coisa. E não é, né? São coisas totalmente diferentes. E uma outra coisa importante também é que a ansiedade ele acaba somatizando quando não tratada, né? Que aí são as crises de ansiedade. Taquicardia, sudorese, falta de ar, porque foi tomada ali pela emoção ansiedade. O TDAH não tem isso, né? Tá? Mas o ansioso pode ter isso. E o autista? Qual é a grande diferença? Qual que é o ponto-chave dele? O que é o autista? O autista também é um transtorno do neurodesenvolvimento, né? O TEA, é o espectro autista. Ele é bem amplo, o espectro. Então, na verdade, existem muitas novidades, muitas coisas a serem estudadas sobre esse espectro ainda. Porque, quando eu digo que ele é amplo, é porque existem mesmo o nível 1, o nível 2, o nível 3, sinais e sintomas distintos um do outro, tá? E o autista, a principal característica dele, porque também esse cérebro ele é diferente, ele se comunica de forma diferente, ele lê as coisas diferente de um outro cérebro. E ele... É interessante uma questão do autista, é que ele não tem aquele pensamento lógico igual o nosso.
Se você falar assim, imagine uma torre. Nós vamos imaginar uma torre. Sim. Qualquer uma, mas uma torre. Muitos autistas, eles imaginam várias torres. Então, eles não têm um pensamento muito organizado, sabe? E eles têm os 5 sentidos, olfato, paladar, bem mais aguçado que o nosso. Então, percebe como eles leem as coisas muito diferente? Tanto é que muitos sentem muito frio, têm problema com claridade, com barulho, ou Sim. até com texturas, com algum tipo de toque. Então, tudo isso está dentro do espectro, porque esse cérebro capta as informações tudo junto ao mesmo tempo. De uma maneira diferente de uma nossa, maneira assim, diferente. do geral. E o autista, a principal característica dele é que ali o cérebro, os neurotransmissores ali, né, as sinapses, quando vai levar a informação, na área da linguagem, tem um déficit ali. E aí ele se comunica de uma forma diferente da nossa. Agora, de várias formas diferentes, mas é diferente. Uhum. É atípica, você percebe. Ah, Débora, como então é essa forma? Mas tem que ter essa característica, tá? Essa criança, ela se comunica de forma diferente. Você percebe que tem algo ali que está desajustado, tá? Uhum. Então, se não tem isso, não é autista. Então, o principal é a forma de se comunicar. Mas eu se comunicar só na fala? Não. Ou qualquer forma de comunicação? Aí que vem, né? Porque ele é bem amplo. Mas, então, na comunicação, na linguagem em geral. Aí tem o não verbal, que é o TEA nível 3, ou até o 2, que é aquele que não desenvolveu a fala mesmo. Né? Os casos aí antigos mais graves, para vocês entenderem. Uhum. E o nível 1. Todo nível 1 se comunica. Em geral, todo nível 1 se comunica. E o nível 1 é o mais difícil de se identificar e de diagnosticar, porque muita gente não percebe. Ainda mais nos últimos anos. Né? E como que é? Então, ele se comunica, tá, mas é diferente. Como? Parece que falta aquele filtro social no autista. Ele é muito sincero? Pode ser muito sincero. Ou não quer ficar, pega e sai, sem problema nenhum e acabou. Ou não quer ficar. E assim, a gente entende que, eu não quero ficar, então eu vou inventar uma desculpa, Sim. eu vou falar com educação. Ele simplesmente sai. Você vê que é uma coisa desajustada, que é desconexa. Né? Ou é uma pessoa que fala muito alto, ou uma pessoa que fala muito baixo. Ou uma pessoa que fala mais devagar, numa velocidade diferente. Que também talvez tenha uma dificuldade de olhar nos olhos, de interação. Né? Uhum. As crianças também, muitas vezes, escolhe com quem quer conversar, escolhe seus pares, escolhe mesmo, assim, não conversa com qualquer um, ou só mais uma menina, ou só o mesmo sexo, ou, enfim. Né? Então, acabam sendo mais retraídos, né? Também. Eles. Então, são esses tipos de questões diferentes na linguagem que você vai vendo que tem algo ali. Sabe? E eles também entendem as coisas muito abstratas, né? Como eu estava falando, a forma como eles leem o cérebro, como eles falam as coisas. Então, muitas vezes o que a gente conversa, o que a gente fala para eles, eles não entendem. E aí é onde começa a ter exclusão social, bullying e, né? Quantos autistas não devem ter diagnosticados? Exato. E isso começa a ser perceptível com quantos anos, mais ou menos? Toda essa comunicação, assim, se o pai e a mãe começarem a prestar atenção no filho mesmo, assim, consegue falar, opa, tem alguma coisa errada aqui. O nível 1, como eu disse, como são sinais um pouquinho mais difíceis, ali na infância, né? Depois que já começou a fala, porque ele desenvolve, né, a fala, mas começa a ter alguma coisa desajustada. Então, na área escolar, por exemplo, 5 anos, 6 aninhos, 7, dá para observar algumas coisas. Podem ser sutis, mas dá para observar. Agora, hoje já se fala de diagnóstico a partir dos 18 meses do bebê. Porque tem alguns autistas, né, que são até o nível 3, mais avançado, e aí ele já não tem aquela troca no olhar, não tem aquela interação com a mãe e o bebê, né? Chora muito, porque tem alguma coisa à luz, alguma coisa incomodando. E aí já dá até para perceber. Show. Muito bacana. Legal.
Não, Pode falar. Eu já queria dar outra dica já. Já Pra quer ajudar dar a outra galera dica? em casa, que estão desesperados aqui pra saber o que. Eu tô aqui, eu tô tão compenetrado aqui que eu nem tô olhando o comentário, nem me toquei, tá, gente? Quando o assunto é gostoso, assim, vai. flui. E ela me cativou aqui, pegou, eu tô Sim. compenetrado. Então, Mas a manda gente dica. vai ajudar a pessoa Segunda de dica. casa, feriado hoje, né? A gente tá aqui. Então, Chegando vamos no dar final de essa dica semana. pra vocês aí. Então, Ó, vamos lá. Relembrando, a primeira veio, que tem de várias cores. O Jonas Exatamente. mandou. E a segunda serve para meninos e meninas. E meninas também, vai. Serve pra todo mundo. Serve pra todo mundo. Tá? É inclusive igual a gente gosta de falar aqui. Exatamente. Consegue já imaginar mais alguma coisa? Não. Ainda Prefiro não me deu chutar branco. ainda. Prefere não. Não, o pior sou Prefiro eu não que chutar agora eu ainda. parei e pensei assim, o que é que tem na geladeira mesmo? Me deu um branco assim, mas agora lembrei o que é, gente. Mas ficaram aí com a dica, vão chutando, que a gente vai ver, quem sabe alguém acerta. Por enquanto, parando pra pensar, depois do Estão tem várias jogando muito cores aqui. Tão jogando. e serve pra meninos e meninas, a gente não tá dando dica nenhuma. Não, a gente tá assim, num mundo Não muito tem amplo dica ali, ó. nenhuma aqui, Tá. entendeu? Mas vamos lá. Você quer que Manda eu... aí. Vamos lá? Então, beleza. Agora, eu quero entender um pouquinho sobre, tipo, como diferenciar aquele momento da criança. Agora é aquele momento para ajudar os pais em casa, que Aquela vocês não pessoa. aguentam mais, tá? Como diferenciar um problema como com meu filho de ter um TDAH, de ser um autista, alguma coisa. Inclusive, depois eu preciso voltar para a gente explicar o que é TOD, que eu fiquei curioso. Ah, verdade. Mas e ser só um momento de birra. Existe a tal da birra, né? E como lidar com isso? Ah, então acho que a gente já vai entrar no Todd também, porque é bem similar. Ah, eu já sabia, Aí, gente. Foi tudo... Ele tem Orquestrado. esse talento, Exatamente, gente, é o você gancho vê. que veio. Ele aqui. estudou antes, é que vocês não sabem. Ele faz, eu não entendo. Mentira, eu tava lá lendo, estudou. Ah, isso aí. 6 artigos científicos em alemão para poder fazer isso. Não, sério, vamos lá. Bom, vamos lá. Na verdade, essa é a minha principal demanda, porque eu jogo muito conteúdo sobre isso também. Eu gosto de falar sobre birra, sobre TOD. Então, eu atendo bastante esses casos. O que é birra? A birra, na verdade, não existe. Não é, na verdade, é um nome indevido. É um nome popular, né, para o pessoal conhecer, mas não é bem assim. Não é uma birra. É a gente fala, uma tempestade emocional, mas é, na verdade, uma tentativa de comunicação que Bati aqui. Acontece. O Normal. tempo inteiro eu faço isso. Que a criança está tentando se comunicar com a mãe e não consegue ainda, porque ela ainda é muito novinha, não consegue verbalizar aquilo ainda, entender. E aí ela chora, ela grita, ela, né, Esperneia. expressa Se joga no chão do através mercado. dessa tal birra. Mas ela está tentando se comunicar. Na maioria das vezes é isso, tá? E aí eu gosto de falar assim, que existe a birra inconsciente e a birra consciente. Essa birra inconsciente é justamente isso que eu falei. É mais a partir dessa 2 anos, 3 anos, até uns 4 anos, assim. Tá tentando ali se comunicar, ela querer quer chamar muito atenção aquilo. de alguma forma. Ela quer muito e ela não tem ainda o controle inibitório totalmente desenvolvido, que é o que segura os impulsos ali, ajuda, né? Então, ela pensou, falou, sentiu, falou. Ai, não gostei, ai, não quero sim, para com isso. E fica brava e ali, porque a gente nasce, digamos assim, com as emoções prontas. Mas essa parte do córtex cerebral, de entender, se planejar, raciocinar que a mãe não pode, isso é depois, né? Então, por isso da tal birra. E aí, quando tem aí mais ou menos uns 5 anos, tem um bom desenvolvimento aí dessa parte do cérebro e a criança consegue entender melhor as consequências. Ou seja, se eu continuar brigando e ficando brava assim, eu já entendi que eu vou ter uma consequência, que eu estou fazendo errado, que não está legal, que minha mãe vai fazer tal coisa. Começa a desenvolver, tá? Mas começa. Uhum. Então, ainda vai ter alguns episódios de birra. Só que essa birra, então, por exemplo, começa aos 5, crianças de 8, 9 anos, se faz essa tal de tempestade emocional, aquela de gritar, de descontrole, ela tá fazendo de propósito, provavelmente. Ela já sabe. Então, assim, ela pode até estar incomodada mesmo. Ai, não gostei, quero muito isso e vou insistir. Ela tomou a decisão. Por quê? Porque ela já raciocina que talvez isso vai dar certo. Acaba dando certo. Isso. Né? Então, para testar, porque conhece já os pais, percebeu os pais. Então, ela já consegue fazer esse pensamento. Uhum. Tanto é que a birra é diferente.
Você percebe que ali é mais forçadinho, né? Porque tem isso, as crianças são É espertas. uma atuação, é Já uma vem coisa, aí uma tipo, aula Tem, de né? arte cênica. Aí vai muito Isso. da personalidade da criança também, né? Que está sendo formada. Imagina se você tá criando uma nova Fernanda Montenegro da vida, É. uma Meryl Streep, você tá ferrado. A birra dela, você vai chorar com a birra dela, dá um Oscar. Tem criança assim, viu? Que se emociona mesmo. Então, mas então tem essa diferença. Então, no início é um descontrole mesmo, e aí precisa acolher, esperar, né? A criança ajudá-la a se acalmar, mas depois, a partir de uns 5, já não é tão esperado esse descontrole mesmo da birra de gritar, espernear. E aí já tem que trabalhar mais com consequências e tudo mais. Mas é uma fase do desenvolvimento, percebe? Vai desenvolvendo, vai Então melhorando toda isso. criança, de certa forma, passa por isso. Passa. Tem esse momento de Todos birra. Então, nós. pais, fiquem Demos tranquilos. trabalho para os que- nossos pais. Nossa, Eu lembro muito que eu fiz Minha isso. mãe, então, agora deve estar redigindo uma redação para contar os meus casos. Mas e os pais? Como lidar em cada fase? Tipo assim, o que é indicado fazer, o que é indicado não fazer? Porque às vezes a ação dos pais leva a criança a fazer cada vez mais ou menos, né? Sim, tem bastante coisa, assim. Vamos tentar separar por faixa etária, né? Então, essa questão até os 4 anos, eu falo, tem que ter muita paciência, domínio de si mesmo, sabe? Não é fácil criar crianças. Não é fácil se respeitar, se entender enquanto mãe seus limites, porque ela também sente. Sim, Claro. sim. E também ainda conseguir acolher a criança. Então, nem sempre vai dar certo. As orientações que eu vou dar aqui, tá tudo bem, né? A gente sabe que não é a realidade. Mas tente, né? Vale a tentativa. Nessa idade, a idade menor, acolher mesmo essa criança. E aí, quando eu falo acolher, é acolher as emoções. É interessante deixar isso claro, porque você sabe É que... simplesmente só dar um abraço. Também. Mas assim, eu quero falar sobre como eu vejo os pais hoje, que hoje eu estou vendo os pais muito permissivos, né? Então, antes era totalmente autoritários ali, não acolher, né? Nem se falava sobre não, isso. E hoje é muito sim. E hoje é muito sim. Então, o ser humano sendo desequilibrado, né? Então, Gratidão. Somos nós. eu tô falando de mim também, né? É geral isso. Então, hoje está muito permissivo, que está gerando outros problemas. O TOD, por exemplo. Então, as crianças aí desafiadoras mesmo, inconsequentes, amadurecendo mais tarde. Então, precisa, sim, da firmeza, tá? Você vai acolher as emoções. A raiva dela. Poxa, para ela é importante aquilo. Ela realmente quer aquele carrinho, ela achou bonito. É a experiência de vida da criança, né? Então, eu quero muito, eu tô começando a ficar brava porque você não tá me dando. Eu entendo, filho, você tá brava. Poxa, você tá sentindo o quê? Então, fazer uma psicoeducação das emoções. Olha, a gente sente raiva, a gente sente medo, a gente sente ansiedade. Agora você tá com raiva. Você pode sentir raiva, todo mundo sente, eu também sinto. Mas isso não na hora só da birra, tá? Isso antes também, porque na hora da birra ela não vai ficar escutando muito, não. Ela já vai estar se jogando e... Então, tem que fazer todo esse ensinamento para depois você só recapitular com ela ali na hora da birra. E falar, olha, então você está com raiva, está tudo bem. Você acolheu. Esse é um acolhimento. Pode abraçar, mas tem criança que não aceita, então você vai ver. Ou, vou te dar um tempinho aí para você respirar. Respirar pode ser. Ou, aí você pode direcionar. Aqui, então, vamos ali ver as outras coisas, que aqui tem uns instrumentos, né? Então, vamos ali ver as outras coisas. Tá direcionando a atenção dela para outra coisa. Muitas vezes funciona já. Já tirou, desviou a pronto, atenção, já acabou. desviou a atenção. Aí se permanece, né? Olha, filha, infelizmente eu realmente não posso dar. E ou você para com isso, ou você não vai ter nada, né? Tipo, dá uma consequência ali. Não tem como, não é não. Aí eu preciso fazer essa pergunta, porque eu acho que todo mundo já passou por isso. Aquele momento da criança gritando, esperneando. Eu quero. Aí a mãe fala pro pai, vai resolver isso, deixa chorar, daqui a pouco para. Ou então o contrário, não, dá logo o brinquedo para ela e tá tudo certo. Como reagir a isso? Tem que entender, tá certo, tá errado? Como que é esse momento em específico? Porque eu acho que todo mundo já passou por isso. E eu até quero fazer um parêntese aqui, porque a gente ouviu muito, né? Eu ouvi muito na minha vida isso.
Nossa, coisa feia, uma criança chorando. Porque às vezes a criança faz birra no meio do shopping, do mercado, de uma lanchonete, qualquer lugar. Geralmente é nesses lugares. Normalmente, nunca ela faz dentro de casa, na hora que só tá você e ela. Normalmente, quando vem a multidão inteira, o gerente grita, promoção de, sei lá, arroz a R$2. Aí, cidade inteira lá, a criança faz a birra. A gente tem que aprender a parar de apontar os pais e falar assim, ó, é porque é pai e mãe que não sabe educar. Não existe controle, né, sobre a criança. Sim. Qualquer criança, por mais educada que seja, pode dar aquele momento e fazer a birra, né? Sim. Então, parar também só de culpar os pais. Sim. Sim. Porque é um desafio diário, né? Nossa. Olha, sobre essa sua pergunta, é interessante, porque assim, acolher a tristeza, acolher a raiva. Então, você nomeou ela... Porque só de você conversar, ela se sentiu atendida ali. Ela entende que você não está abandonando ela, que você entendeu ela. E que você não pode dar. Ela continua chateada. Mas você atendeu ali sua filha. Pelo menos. Né, seu filho. Você estava ali perto. Isso não quer dizer que ela vai parar. Porque assim, se eu chatear vocês e falar, poxa, chateei por causa disso, vocês vão começar a me amar de uma hora para outra. Claro que não. Me entender de uma hora para outra. Não, né? Então leva um tempo. Né? Que é o tempo que ela precisa continuar chorando até parar e se acalmar. Então, na verdade, a gente se incomoda muito com o choro da criança. Mas é um processo natural. Não é assim, né? Ai, você precisa se acalmar. Me acalmei. Que vai e pronto. Né? Então eu falo assim, se tiver que precisar deixar chorando, porque ela não está conseguindo parar, deixa chorar. O que você pode fazer é, se estiver num lugar público, levar ela, vai ter que ter esse trabalho, né? Pegar a criança e levar, por exemplo, num banheiro. Olha, eu tô vendo que você não está conseguindo se acalmar, vamos ali então. E ficar perto. Ficar perto é muito importante, porque você não abandonou ela. Você suportou esse choro. Mostrar presente ali, e o difícil é suportar o choro, né? E você suportou ela na tristeza dela. Então, isso marca para a criança. Agora, isso não quer dizer que você tem que dar e que vai dar sempre as coisas para ela não chorar. Aí já é um outro lugar errado. Porque ela vai entender que sempre fazer isso vai dar certo. Sim. Eu ia perguntar, acho que você ficar... Não. Toma. Na verdade, ela tá ganhando sempre e não tá aprendendo, né? Você acaba estragando em vez de ajudar. Vai continuar assim para sempre. Muito que bem. É o seguinte, tá na hora de brincar? Sim, mas da gente ir pro nosso intervalo também. Que o Jonas ama. E na volta a gente vai comentar sobre várias coisas ainda pra... Aquela coisa, lembra da Super Nani? Nós vamos comentar aqui um pouquinho sobre ela. A babá que educa a criança. O cantinho como fazer os seus filhos castigo. Como fazer os seus filhos ficarem uns anjinhos sentados no sofá de casa vendo TV sem um pio. Comer na mesa sem derrubar TV, nada. Compra uma boneca. TV não, já? Compra uma boneca. A gente vai pro intervalo e não sai daí. Já aguenta aí. Volta. E os 5 patinhos Vocês me pegam foram voltando, passear, bebendo água? Voltaram. Porque o nosso comercial aqui, gente, olha, pelo amor de Deus, a gente vai, realmente, eu falo isso todo episódio, mas a gente vai ter que organizar uma câmera off para a hora que acabar o programa vocês verem o que acontece. Eu tô olhando só a cara da produção, olhando ele. No comercial. Que o intervalo é o momento que a produção dá uma descansada, confere se tá tudo certo, aí ele tá querendo dar trabalho. Já não pra vai produção, mais. Entendeu? Tipo assim, vocês não estão fazendo nada aí durante esses 60 segundos, vão trabalhar mais, Who né? cares? Né? Who cares? Who cares? Mas vamos lá, voltando aqui. Você pai, você mãe, você pai. A gente tá trazendo aqui nessa quinta-feira, Dia das Crianças, uma psicóloga, a Débora, que tá
trazendo várias coisas, dicas aqui para o trato parental, para entender seus filhos, inclusive sobre, às vezes, necessidades especiais, porque nem sempre aquela criança que não para quieta, fica pulando no sofá com o pé cheio de barro na casa que você acabou de encerar o chão, ela é encapetada. Que Às específico. Às vezes você está precisando de um auxílio para saber lidar com ela. E a Débora está aqui abrindo a nossa cabeça para todas essas coisas. Já trouxe bastante coisa interessante. E antes de continuar, gente, ó, eu não estou lendo mais os comentários, porque a produção agora eu vou xingar, tá? Não carregou o tablet. Então bacana. depois. Então depois mas a as gente dicas vê os vão comentários. continuar rolando. Tem e a no terceira final, dica do Jonas. Vamos já dar a nossa terceira dica, então vamos lá. Primeiro, tem várias cores. Segundo, serve para meninos e meninas. E a terceira, ajuda na criatividade. Agora eu entreguei. É um material que... Quase não tá amplo. Tinha um cantor, que eu ia dar uma que assim, aí não tem um que erra. Que é Tom Jobim? Eu acho que não é o Tom Jobim, não. Vocês já vão saber. Não tá? é o Tom Jobim. Eu entreguei aqui. Mas ele pega deu uma essa boa dica dica. aí. Deu uma Nossa, boa dica. agora eu Pega acho que essa eu dica sei. aí. Pega essa dica aí. Pegou. Ela pegou. Antes do intervalo, eu joguei aqui o nome de Super Nene, que há um tempo atrás virou febre no mundo Nossa. todo. Sim. A gente teve até a versão brasileira. Teve a versão brasileira, Herbert Richards aí. E todo mundo via aquilo e algumas pessoas achavam muito errado a forma que ela fazia e outras levavam em consideração tudo Tipo, e realmente é exatamente assim que tem que ser uma boa educadora, né? E aí, agora a pergunta vem. O que você acha disso? O que falar da Super Nene, daquela coisa do tipo, vai pro cantinho da vergonha de fazer isso. É correto, é errado? Naquela época era correto, hoje nem tanto. Porque as coisas mudaram muito rápido também, né? Sim, sim. Olha, eu não tenho tanto conhecimento, tá? Do que ela passava, eu lembro vagamente. Mas esse exemplo que você deu aí, por exemplo, é que antigamente não tinha tantos estudos, né? Olhar para a ciência, o que a ciência traz. Então, por exemplo, esse cantinho do castigo, do pensamento, isso não é mais válido, isso não ensina, isso não é positivo. Então, a gente precisa olhar para o que tem mais de atual mesmo. Hoje em dia, o que a psicologia, né, a terapia cognitivo-comportamental tem muito embasamento hoje em dia, a disciplina positiva, o que elas dizem? Vamos olhar para elas, né, e aprender. E também, assim, eu, particularmente, né, eu não pego tudo, sabe, aquilo que a teoria fala, porque cada um tem as suas crenças, percepções de mundo e tudo mais. Então, eu pego o cerne da coisa ali e vou adaptando alguma coisa ou outra, porque cada um tem uma realidade. Por exemplo, pais depressivos são pais debilitados. Sim. Não dá para cobrar tanto. Então, tem que adaptar a realidade. Para a realidade deles, assim. Uma criança que vive, por exemplo, com pais brigando, também vive separados, uma outra realidade. Uma outra realidade. E igual o Jonas trouxe a questão do cantinho, do silêncio, né? É o cantinho do pensamento. Você vai pensar no que você fez. O castigo, tá? Não falo o castigo do... Gente, 2023, né? Vocês sabem que não se educa filho batendo. Né? Isso aí, acho que é até uma lei unânime, universal, tá claro, a gente não precisa nem abordar esse tema aqui, né? Se você não sabe, o que você está fazendo aqui em 2023? Porque você viveu onde? No meio da Juma, no meio do Pantanal? Até ela já sabe. Até ela já sabe, tá? Mas assim, o castigo, tipo, enfim, Vou muita gente fala justamente desta... Primeiro, antes do castigo, isso daqui, o celular, o tablet, a tecnologia na mão da criança. Tem fase, tem uma idade indicada da onde pode começar a ter essa liberdade, esse acesso. O Lucas Neto, né? Toda aquela... Lucas Neto, por que não proibiram? São várias... Mas principalmente a parte da... Eu acho que antes da gente começar, a tecnologia em si, quando ter acesso, ao que ter acesso, o que permitir, e o castigo, ele é válido? Tá. Né? Tá, da tecnologia, assim, a gente poderia fazer uma live um podcast só sobre isso. Porque tem pano pra manga, viu? E assim, complexo. É uma das coisas que eu luto contra Porque mesmo. Tem pai mãe que fica aí com o meu celular. E me dá paz, né? Tem bastante. Então, assim, claro, sem julgar, né? Existem realidades e realidades, mas a gente precisa ter consciência, né? Ter consciência dos danos que vai ter aquilo pra criança.
Sobre telas, a Organização Mundial da Saúde fala a partir de 2 anos. Antes, não pode. Faz mal. Não pode, não pode, não pode. Um pouquinho na TV, um pouquinho no celular. Tá, mas tá fazendo mal, não pode, tá? Para o cérebro da criança, para o desenvolvimento dela, pode ter prejuízo só por causa disso. Então aquela criança, tipo, às vezes, tá num carrinho lá com 11 bebê, meses, a mãe né? joga na frente da TV e fica ali, vai fazendo a comida, a criança tá lá vendo, os bichinhos. Já não pode, tá errado. Já não pode, né? De acordo com estudos, não pode. Então, a partir de 2 anos... E assim, a realidade não é essa, né? Assim, a gente vê outras crianças, o que eles indicam... Agora eu não me lembro certinho, mas de 2 a 5, acho que é 1 ou 2 horas só por dia. É bem pouquinho. Tem tempo também, né? Pra ficar. Sim. Vai liberar mais a partir dos 10. Pra poder ficar numa tela, assim, Isso, pra ficar um pouco mais de tempo. Por conta tudo do desenvolvimento cerebral, de acordo com aquele tempo de idade, tá? É tudo embasado no estudo. Tem tudo um porquê, né? E hoje tá muito precoce isso. Então, a tela, ela faz mal por si só, por conta de ser a tela, mas também por conta do conteúdo que tem nela. Ela tá transmitindo. Então, é 2 vezes ruim, tá? E aí a gente vai falar sobre tudo que é ruim ou não? Eu acho que a gente pode. Não, e até porque é legal, porque a gente, como adultos, né, o celular ele acaba sendo prejudicial pra gente. Porque sem querer, às vezes, né? Quantas vezes você não se pega, tá no tédio, no ócio, né? Mood do dia, nada pra fazer. E aí você abre essa tela do celular e fica o feed infinito, né? Tem a teoria do feed infinito, alguma coisa assim, eu não lembro, eu li por cima. E você pega, assim, alguém conversando, ou às vezes 4, 5 pessoas numa sala, ninguém conversando, todo mundo assim, ó. Nem tá prestando atenção no que tá vendo. Não tá fazendo nada, você não tá lendo nada, mas o seu sair do ócio é rolar aquilo, que é a busca, acho que, por algo. Se pra gente faz isso, imagina pra uma criança, né? Sim. A questão é o seguinte, faz mal pra gente, sim. Só que depende também das nossas gerações, né? Porque eu, por exemplo, fui ter mais acesso aos 12 anos. 12 anos... meu cérebro já está bem formado. E o nosso cérebro ele termina de se formar aos 24 anos, tá? Mas a base ali, bastante coisa... Eu já não sou mais jovem mesmo. Já foi. Ainda mais hoje que você tá fazendo um a mais, então acabou. Até os 24 eu só estraguei meu cérebro. Agora que eu poderia estar formando ele. Pois é. Então, e aí por que isso é importante, né? Porque, então, nós tivemos acesso com o cérebro muito formado, ou praticamente formado, na nossa geração. Hoje, não. Eu fui ter acesso... Ai, gente, celular mesmo, como ele é hoje... Tinha meus 22, eu acho. 21. A gente já tava com nossos 18, o celular 17 ali. O celular, ele tem ali 15 anos. Né? Esse celular, como a gente conhece. Né? Então, eu tinha 20 anos. O cérebro já estava quase formado, meu. Sim. Então, e aí, o que acontece? Então, ele já está formado. Ele... com as vivências que você teve anteriormente, que é aquilo que a gente está falando de como nós somos criadas e tudo mais. Não acelerado, não ansioso, não preguiçoso. Por quê? Porque você não teve contato a essas coisas. Hoje as crianças já têm, por isso que até os 2 anos precisa ter uma poda ali neural importante, por isso que não pode ter. Porque isso é mais ou menos uma analogia, né? É como se o que a criança vê, a luz... a forma como ela vê, como ela pega, assim, a forma como ela direciona essa atenção, isso está entrando dentro do cérebro dela de verdade, as informações ali. E isso está doutrinando a forma como ela pensa, enxerga, vê as coisas, se comunica, porque o nosso cérebro é a nossa máquina. E essa, acho que é a fase de maior aprendizado, né? A etapa que você mais só aprende tudo tá aprendendo. Tá, né? formando ela. Por isso que as crianças estão crianças, né? Muito ansiosas, crianças com toque, crianças depressivas, antes não era tão evidente isso. E eu acredito muito que a tela contribui para isso. Então, por exemplo, a tela, ela deixa o nosso cérebro preguiçoso, porque é tudo muito simples, desatento, porque é muita informação ao mesmo tempo. Parece que ela está presa ali na atenção, mas ela está entrando num processo vicioso. Sim. Na verdade, é exaustivo para ela, tá? Mas aquilo está trazendo muita informação que o cérebro ela não estava preparado ainda, carrega de muita informação, né? deixa ansioso, acelerado. Então, muito de TDAH e de ansiedade hoje em dia que se fala
tem muitos artigos e estudos que falam que é proveniente da tela, ao uso excessivo, né? Da tela, ou precoce. Então, olha só o tanto que faz mal. porque se A questão gente- da depressão faz muito sentido, porque, por exemplo, uma criança vendo outra criança num canal do YouTube, por exemplo, ela vai querer fazer o dela. Aí ela vê o dela e fala, mas eu quero like, eu quero seguidor. Aí já não tem o tal do like, já não tem o tal do seguidor. Porque isso faz muito efeito na gente que é adulto. Mas a gente que trabalha, aí eu acho que já é influenciadores questão aí. da- Aí imagina isso numa criança, que tipo, ela realmente não entende. Para ela aquilo acaba sendo uma brincadeira, mas o fato de sempre ouvir curta seu vídeo, compartilha com os amigos, não sei o quê. E ela vê que o dela talvez não tenha. Mas Deve- é isso que você vai ver da questão social também, né? Porque na nossa época, Autoestima. a criança Exato. cool da escola era tipo, olha, a caixa de 48 cores do Faber-Castell, né? A ostentação era isso. Então, mas era Hoje é ter pra, like era na... pra 20 pessoas na sala de aula só, né? E hoje são para milhares, milhões de pessoas. Sim. Você não- Perdeu o controle. eu acho que é algo que, gente, ninguém atinge, não tem como. Infelizmente a gente sabe que não tem como, a criança não, né? Então, Então, assim, é um caos, né? Se a gente for parar para observar. Então, aí vem o conteúdo. Agora a gente entra no conteúdo também. Porque primeiro falou, deixa desatento, ansioso. Aumenta os riscos de transtornos. Mas também tem o conteúdos sexuais, conteúdo de terror, né? E aí gera medos. isso é muito fácil. O sexual ainda tem algumas limitações que você coloca, mas, assim, mesmo assim não é 100%, porque para poder acessar... Mas o de terror é muito simples. Você tá vendo um videozinho de, sei lá, a galinha pintadinha, em 2 cliques você cai num de assassinato. episódio- Do boneco assassino. O episódio proibido da galinha pintadinha, que tipo, o Bob Esponja é um... Parece que é de propósito, né? Parece que acontece. Você tava assistindo sim. o episódio do Bob Esponja. O segundo vídeo é o episódio proibido do Bob Esponja, em que ele mata, não sei das contas, aí cai pra criança assistir aquilo. E traumatiza, né? Eu sou traumatizado com o Bob Esponja até hoje por causa desse vídeo. Mas você viu? Eu vi. Viu hoje. de curioso. Exatamente. Eu nunca assisti. Mas a criança é muito curiosa, né? Ele não era criança quando ele conseguiu ver isso. Mas aí eu fui ver pela curiosidade mesmo. Já tava velho, já. O cérebro não tinha formado, ele tá formando ainda. Ó, vamos dar mais uma dica? Mais uma dica pro Vamos pessoal, tá? Recapitulando pra vocês aí que querem receber esse Pix Vamos lá, hein? renovador Agora é a última que financeiro. vai ficar fácil. Vamos às 3 dicas anteriores que o Jonas já trouxe aqui pra vocês, tá? Que é a primeira, tem de várias cores. A A segunda serve para meninos e meninas, tá? É de todes. A terceira ajuda na criatividade. Eu dei uma dicona aqui. Agora, o Jonas vem com a quarta. Qual que é a quarta dica, Jonas? Quase quebrei a mesa. Adultos gostam. Até adultos Teve uma gostam. febre que os adultos Ai, gente, quiseram muito isso. Até adulto. Eu conheço um adulto Eu sei o que é. gosta. Ah lá, agora ela já sabe o que é. Quer Eu chutar? acho. Quer chutar? Não vou Quer chutar, fazer não. o chute? Pode Não, chutar, não, joga. Se quiser chutar, Joga no falar. ar, não tem problema. É É que tem algumas opções do que eu tô Isso, pensando. Tá vendo? Já começou assim. Começou a entender a nossa dinâmica mental Ai, aqui. mas eu não vou chutar, não, gente. Pro pessoal de casa Ela chutar, quer né? dar. Tá vendo como ela é Tá vendo? boazinha? Tá vendo? Ela quer dar Ela isso pra tá aqui você, pensando gente. em Aquelas eu nem vocês. sei, tô brincando. Tá? Não, Ela eu tá acho que eu sei. pensando em vocês. Então, mas eu acho que a galera vai acabar acertando aqui. Tô vendo aqui alguns comentários. Daqui a Vamos ver. pouquinho a Não, gente a vai dica dele- revelar. A dica dele matou. A dica dele foi a que acho que matou geral. Assim. Para. Parei. Eu não sei cantarolar, eu preciso aprender. Maravilhoso. Agora, tipo, Tá. pra gente já tá quase chegando na reta final do programa, numa data como hoje, Natal, chegando aí, tipo, separando por fases, que tipo de brinquedo, que tipo de presente o pai pode dar? Porque a gente falou que a tela já não é tão legal, né? Tem os períodos ali. E hoje, tipo, a gente vê crianças com vários brinquedos ali totalmente digitais. Crianças com notebook que eu queria ter. Então, tipo, pai existe algum tipo generoso. de produto, de brinquedo para cada faixa etária? Por exemplo, de bebê até 3 anos. Aquele de encaixe. De 5 a Uhum. 10. PS5 pro bebê ali, é. recém-nascido. Um Meu PlayStation Deus. para criança de 9 anos. Entendeu? Como que é isso? Tem, assim, algumas sugestões para ajudar os pais aí em casa? Aqueles assim, Já o pensando Yuji. pro Natal. O Yuji ajudava no PlayStation. Eu só estragou. Não, tô brincando. Ganhou o jogo da vida. É. Dane-se. Não, mas assim, também a gente tem que ver a geração de hoje, mudou, né? Então eu costumo falar que quanto menos de tela, melhor, tá? Muita supervisão, e quanto mais tarde, melhor. A gente tenta reparar os danos aí, né? Porque eu sei que não tem como tirar 100%, mas muita supervisão, tá? E trocar por brinquedos. Não pode tirar a tela e deixar a criança sem nada. Ela fica ansiosa, Sim. vai arrumar
Vai arte. pintar a Vai, parede botar do fogo. apartamento. Botar fogo, Então, pintar com verniz ainda. Eu fiz isso uma Vamos vez. dar. As crianças precisam de espaço e brinquedo mesmo para brincar. Não precisa ser os mais caros, não, mas elas precisam de brinquedo. Para bebês, assim, apesar de não ser tanto o meu foco, mas eu sei que é mais para estímulos, então estímulos visuais, aquelas coisas de apertar, né? Sensorial, Mais assim, sensoriais, né? Para ela estar conhecendo ali. E aí tem algumas coisas, alguns recortes. E aí, a partir de uns 3 anos, 4, 5, né, até 6, eu gosto bastante de Legos. Eu Legal. gosto, porque Legos ajuda bastante na atenção. Então, quebra-cabeça ajuda bastante na atenção. A criança precisa ficar paradinha ali, montar, mesmo que seja curtinho. E comecem com curtinhos, tá? Já não vem com aquele Pra de 5 mil facilitar a peças, vida. não. Não, eu atendo um monte de criança que fala assim pra mim. Ai, minha mãe comprou um de 5 mil, de 1.000. E aí, lá na minha sala tem, tipo, de 20, de 30, né? Até por conta do tempo também. Aí eles, eu não gosto de quebra-cabeça. Eu falo, não, mas também... Até eu acho que não gosto desse, né? Aqueles que a gente monta e põe na parede depois, de tão difícil que foi de montar. Você tem um filho, ele faz 3 anos, você compra um de 10 mil peças pra ele, que até os 6 anos ele vai estar montando e ele não vai te dar trabalho aqui, ó. 3 anos da vida na presa. verdade, a pessoa vê na caixa, ideal para 6 anos, ela acha que é o tempo de duração. 6 anos da meu filho me dando paz, leva, filha. Então, eu gosto bastante de Lego, desenhos, também acalma, massinhas, tudo pra essa fase, assim. Eu amava massinha. Ai, massinha Nossa, é eu bom, passava né? massinha. Massinha é gostoso mesmo, acalma. E era um problema porque eu fazia a ilha, eu gostava de montar a ilha com as massinhas, né? Acho que todo mundo montava a ilha, né? Os Os vulcãozinhos. vulcãozinhos, ilha. O problema é que eu espalhava massinha pra casa inteira. Era o caos. Era o caos. Onde você via tinha um coisinho de massinha raspando. que eu Kelly, a montava e ia gente te colocando. entende, tá? Nossa, adorava. Não, minha mãe tem que agradecer. Minha mãe seguiu isso à risca, entendeu? Tudo bem que às vezes ela se empolgava, me dava umas coisas que eu não conseguia controlar. Nem o meu passo, ela me dava um carrinho com controle remoto. E eu não conseguia controlar o meu pé. Mas era assim. E aí, então, a partir uns 7 anos, né, em diante, aí eu gosto de jogos manuais, que são esses mais conhecidos, né? Muito conhecido é o Banco Imobiliário, A Hora do Rush, eu gosto, Mímica, Dominó, Jogo da Velha, né? Esses joguinhos. Por quê? Já é mais para aprender, tal, né? Para competição, tá nessa fase de social, de brincar com o amiguinho, e aí troca pela tela. Então, joga esses joguinhos, né, ao invés da tela. Show. Aí, ó, fica aí Show, uma ficou dica umas dicas bem legais, bacana. O Dia tá? das Crianças já foi. Você provavelmente já errou, mas pro Natal pode até acertar e dar aquele presente bacana pra Mas sua se criança. quiser aproveitar, pegar essas dicas e mandar esses presentes pra mim, eu faço. Monto quebra-cabeça, brinco de Lego, jogo Banco Imobiliário, a gente é aquela entendeu? Até com a criança massinha eu vou crescida brincar. que vai na loja de brinquedo e ia falar a marca, não vou falar porque ela não tá pagando a gente. A gente gasta horrores comprando jogo de tabuleiro pra ficar jogando. A gente olha o cenário. É só Banco olhar Imobiliário, um monte de coisa que a gente detetives. tem aqui. E a gente fica. A gente vê aqui pela nossa vitrine aqui, a gente tem brinquedinhos aqui o tempo todo. É Superman, é Batman. Se olhar, tem herói, tem um dinossauro ali da Blue, pra quem assistiu o Jurassic World. Olha lá, eu ganhei aqui. Ganhei de aniversário. aniversário, por sinal, tá vendo? Porque a criança em mim tá sempre viva. Exatamente. Agora é o seguinte, a gente tá chegando, agora realmente na reta final, tá ali já a linha de chegada, e a gente sempre dá 1 minuto pro nosso convidado falar o que quiser. Um momento de exposição. É aquele momento pra gente fazer o corte, pra pôr no Instagram, que todo mundo tem, que virou moda. Eu tô no podcast, falando em frente ao microfone aqui, então você também vai ter esse momento. E você pode dar e uma também até receita. libertador. Sabe aquela vontade que você sempre quiser? Eu queria mandar um recado pro máximo de pessoas que eu pudesse e falar sem ninguém, tipo, eu quero falar isso. Fala, é teu momento. Então pode ser uma receita de bolo, pode ser comentar o resumo da novela, o salmo, que você se você quiser. À vontade. O momento realmente é teu. Então vamos lá, olhando para aquela câmera, em 3, 2, 1. Bom, o recadinho que eu quero... Eu falo aqui, né? Isso. O recadinho que eu gostaria aí, pegando o público, né? Que eu mais amo, que são crianças e pais. Na verdade, é um recado que está no meu coração, que é repetitivo, mas que não, é sempre bom falar sobre eles. A infância passa rápido, é trabalhosa, mas ela passa rápido, e é só uma vez, né? E aí depois logo cresce e tudo se passou e seus filhos também não vão mais procurar tanto.
Então, invista na infância da sua criança. E investir não é o principal, o financeiro, mas é o tempo. É o tempo de qualidade, é você se doar, é você errar, é você acertar, é você estudar. Você, de fato, ser mãe e ser pai, né? Ser figuras para essa criança, para sustentar mesmo, né? Você eduque seus filhos a longo prazo. Pense que você está educando um cidadão, uma cidadã. E se doe que vai valer a pena. É isso. Nossa, Show. sensacional. Mandou, Mensagem, aproveitou bem veio o uma momento. mensagem aí e me trouxe nostalgia enquanto ela falando, Sim. né? Porque acho que no dia a dia a gente, pelo menos eu não tenho a mania, a gente brincar criança, a gente nunca lembra, tipo, nossa, eu fui criança, e essa conversa resgata essa visão nossa. Tipo, realmente a infância passa rápido. Nossa. Porque se você parar pra pensar, tipo, a infância, hoje na minha vida, a infância foi o menor tempo da minha vida. É o menor tempo da Eu nossa já vida. trabalho há mais tempo do que eu fui criança, né? Então, tipo, é muito nem engraçado. tanto assim também de trabalho, não vem com essa... não trabalho muito, tá, gente? Eu nasci pra ser herdeiro. Minha mãe, que vocês lembram do episódio passado, aí vai, né? Tô esperando minha bonificação financeira, tá? Mas muito que bem. Quer dar seu momento? Dá um recado? Você quer dar seu... Aproveita que é seu aniversário hoje, vai. Hoje é meu dia, né, gente? Hoje eu posso falar à vontade. A produção falou que eu ganhei 20 minutos aqui, né? Que Mas eles aí o povo eles não estão aguenta. com tempo. Vocês vão todo mundo fugir. Não, ó, eu nem pensei em nada, assim, trouxe nada programado, mas aproveitando o gancho aí da mensagem de aproveitar o tempo com os filhos, eu achei muito importante isso. É meio nessa linha do aproveite o tempo, um tempo gracioso, um tempo de atenção, tanto para os seus filhos quanto para as pessoas que você gosta. A gente vive muito corrido o tempo inteiro, bombardeado de informação, sempre ansioso, com conta a pagar, casa a limpar, coisas a fazer, enfim, trabalho, patrão, um monte de coisa. Isso estressa, é natural, todo mundo estressa, tá? Mas às vezes, tenta tirar momentos para respirar, sorrir e aproveitar a pessoa que está na sua vida, que está do seu lado. A gente se preocupa tanto em agradar patrão para ganhar promoção, agradar um professor para ganhar uma nota, fazer aquele trabalho incrível, limpar a casa por satisfação, enfim. Valorize quem está do teu lado, que não está te cobrando a perfeição em nada. Só está te cobrando você, do jeito que você é, porque te ama como você é. Então, aproveitar essa mensagem de pai para filho, de esposo para esposa, de esposo para esposo, enfim, valorize quem está do seu lado, tá? É esse recado que eu tenho que falar nessa fase de renovação, já que eu estou fazendo aniversário. E me manda parabéns, tá bom? Maravilhoso. Débora, mais uma vez, obrigado. Por a gente ficava aqui mais 3, 4 horas. Sim. Nossa, conteúdo, só a parte da tela que ela falou, eu já queria falar assim, vamos fazer um podcast para falar disso. Vamos marcar para voltar. Vamos endemonizar o celular. Exatamente. Então, mais uma vez, muito obrigado. Volte sempre, o espaço é seu. Sinta-se em casa. Tipo, Jonas, olha, eu quero falar tal coisa. Porque surgiu. Vamos comentar, vamos falar, sem problema nenhum. Sinta-se em casa, tá? Eu acho que é conteúdo que todo mundo vai amar, porque tem muita coisa para trazer. Eu que agradeço a oportunidade. Muito obrigada, pessoal. Com certeza voltarei. Espero ter ajudado aí as famílias. Muito. Show. Então é isso, gente. Agora vamos embora. A gente vai, vamos embora. Jonas. Vamos aproveitar Vamos, o eu final vou do tentar. feriado do teu aniversário. Ah, o bolo ele tá lá lembrou. em casa. Ele lembrou que eu Opa. no final do feriado eu falei assim, peraí, o feriado é mais importante que a minha data? É, né, gente? Porque é feriado, né? Mas só pra vocês saberem, é feriado por minha causa, tá? Porque quando eu nasci, virou feriado. Claro, exatamente. Entendeu? Ó, já foi. Quem acertou, acertou. Quem não acertou, não acerta mais. Quer fazer a sua indicação do que pode ser que tá aqui dentro? Quer Vou arriscar? chutar, né? Então vai. Eu vou seguir exatamente o que ele falou. Aquarela. Uma aquarela. Será, senhoras e senhores? Ou guache. E, por Nossa, favor, olha, velho, é seu aniversário. rufem os É tambores, seu aniversário, gente. mas se afaste Tá. da tela, por favor. Eu amo que de repente eu tô aqui do nada, a produção tá lá assim, ó. Sai, quebra. Vamos lá. Senhoras e senhores, o que tem dentro da nossa geladeira é Uma caneca dos Friends, canetinhas. mentira. Uma caneca dos Friends, não. É uma Mas são caneca dos Friends, mas são as canetas. Canetinhas hidrocor aí pra galera Canetinhas, pintar, muito desenhar, fazer. Faz sentido? Faz todo Lógico, sentido. pra Coisas pra eu, pintar, de novo, toda né? hora eu apareço sorrindo pra produção, né, gente? Não. É que eu tava tampando aqui com a cabeçona. Ó, é pra estimular a criatividade, pra pintar, pra desenhar, construir o seu mundo. Numa folha qualquer eu desenho um sol amarelo e com cinco
sei lá. 6 retas é fácil fácil fazer um castelo. Se você entendeu? não soubesse, nossa, meu Deus do céu, Eu vamos já tô, embora. né? Passei dos 30. Chega. Uma hora Agora, já, efetiva depois já dessa, foi. a gente vai embora. Então, senhoras e senhores, um beijo pra vocês. Lembre-se, é sempre muito bom estar com vocês, brincar com vocês. Beijinho, beijinho e tchau, tchau. E o meu recado pra vocês é Baby Shark Chururu. É isso. Beijo, gente. Até semana que vem.